a gente vai estar utilizando inteligência artificial, a gente vai utilizar o que tiver que utilizar para poder chegar essa nossa mensagem de o comprador precisa ter informação para fazer as melhores escolhas possíveis e a compra do primeiro imóvel seja muito mais uma conquista do que simplesmente um sonho. Que uma das coisas que eu venho enxergando, participando, entendendo, se atualizando é como que o mundo está mudando muito rápido e muitas informações chegam para a gente a todo momento e as coisas estão acontecendo rápido demais. E no mundo de corretor, no mundo imobiliário, no mundo desse compra e venda, né, do processo imobiliário como um todo, isso também está chegando. IA, informação, anúncio, redes sociais, isso tá assim de uma maneira tão engrunhada, sabe? Tá complexo pra gente que tá do outro lado. E com isso eu vejo que muitos corretores estão sim ficando desatualizados. Eu vejo que muitos corretores vão sim perder espaço para pessoas que querem fazer algo diferente. Essa é uma opinião, talvez não que eu esteja olhando muito para o meu lado, e nem que eu seja talvez eu nem seja essa melhor pessoa, porque vai depender muito da pessoa que está do outro lado. Talvez eu possa falar milhares de coisas aqui, de informação, de coisas bonitas, mas isso não é uma garantia que quem está me assistindo vai se conectar comigo, vai ter uma confiança com a minha pessoa e vai seguir, curtir, comentar, ou quem sabe comprar um imóvel comigo, ou gostar ou não. Esse gostar ou não, ele é muito relativo. Mas eu vejo que muitas pessoas talvez podem ficar para trás. Por quê? Porque se você hoje depender só de anúncio, se você hoje depender de fazer o básico, muito provavelmente você fica para trás referente àqueles que querem fazer um pouco mais e aqueles que estão se atualizando para fazer um pouco melhor. Por que eu digo isso? Vamos lá, vamos pegar aqui uma aquisição imobiliária, vamos pegar uma compra imobiliária. Existe um produto, existe uma pessoa que quer comprar, tá? Então a gente tem um prédio aqui, vamos pegar no que eu conheço, que é um apartamento na planta, e a gente tem o comprador. Para juntar essas duas pessoas, a gente tem o corretor, que é uma pessoa capacitada. A pessoa ela precisa ter o CRESSO, ela pode ser um estagiário, mas ela precisa estar ali fazendo um curso para poder estar atendendo as pessoas, mas ele é responsável por juntar esse produto da construtora com o comprador. Então ele junta essas duas pessoas, faz ali um processo de venda capacitado para fazer esse tipo de item. Isso eu enxergo como um serviço. Então o corretor, ele é um tipo de serviço. Ele tem que ter o próprio marketing, ele tem ali toda a parte fiscal, ele tem que ter habilidades de venda também, ele tem que ter habilidades pessoais para poder conversar com as pessoas, então ele tem que também estar se atualizando toda essa parte de tecnologia. Existe muitas coisas, o corretor é como se ele fosse uma empresa. Não só ele, né? A gente tem outras pessoas, a gente tem prestadores de serviço, eles hoje em dia, quem é um autônomo, quem trabalha por conta, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele é a própria empresa. E por que eu tô falando isso? Principalmente quando a gente pega de inteligência artificial. Eu comecei lá no início do ChatGPT, quando você fazia umas perguntas, ele nem tinha tanta janela de contexto, aquilo já abriu assim a mente, sabe? Fazer aquele meme, porque é muito, muito poderoso. Então você escrevia alguma coisa, você queria pesquisar alguma coisa, e ele já te dava informações que você falava, nossa, a informação tá de mão beijada. Só que com o passar do tempo, você vai concordar comigo que isso evoluiu muito rápido. Toda essa atualização, todas as coisas que a gente consegue fazer, e assim, uma atualização atrás da outra, as coisas foram ficando muito, muito melhores. Depois eu posso até entrar aqui e fazer um vídeo sobre algumas profissões que a gente vê que foram muito impactadas, assim, diretamente sobre isso. O corretor talvez ele tenha um impacto indireto, porque o que ele faz, a IA hoje não faz, mas ajuda algumas coisas no futuro, não sei, sabe? Não sei se a pessoa puder comprar um imóvel com alguns cliques, entendeu? Todas as informações que ela precisa esteja ali num portal, onde ela escolhe o que ela quer, a unidade que ela quer, ela dá um clique e compra. Aí vai entrar, lógico, existe essa parte de, como eu falei, a certificação, existe um órgão, que é o CRESSE, que regula isso, então provavelmente isso não seja tão simples, mas a gente vê que a tecnologia, a gente vê que muita coisa tá chegando e tá sendo muito rápido. Só que, quando isso acontece, e a gente volta no início desse vídeo que eu falei, que é essa atualização, que é o corretor,
que é o mundo, as coisas estão indo muito rápido, a barreira de entrada ela diminui. Então uma pessoa que às vezes, eu digo até por conta própria, eu mesmo, muitas das coisas que eu aprendi foi vendo YouTube, foi conversando com IA, foi lógico, conversando com outras pessoas que estão no meio, mas a maioria das coisas foi buscando informação. Então uma pessoa, quando ela quer entrar nesse mundo, quando ela quer fazer isso, a barreira de entrada é muito baixa, então ela consegue às vezes fazer algo diferente. E aquela pessoa que não faz algo diferente, ela vai ficando para trás. E o que é o algo diferente? É onde eu falo também quando as coisas ficam muito niveladas. Um corretor, ele fez um vídeo com IA onde você entra e você vê um monte de coisa acontecendo, aí você vê um prédio sendo construído, e aí você vê outro fazendo a mesma coisa, você vê outro fazendo a mesma coisa, e aquilo já não é um diferencial, aquilo já é algo normal, sabe? Será que aquilo vai te chamar a atenção? Você vai ver 10 daquilo e aquilo já não vai te chamar a atenção. Aí você vê anúncios que foram todos feitos com inteligência artificial, tudo do mesmo jeitinho. Aquilo não vai te chamar a atenção. Você pode até entrar em contato com a pessoa, mas você vai entrar num mundo de pessoas, entendeu? Assim, de sorte, de aleatório, um mundo aleatório. Porque você pode clicar no anúncio desse e conversar com um corretor bom, ou você pode clicar no anúncio desse e você ir conversar com um corretor ruim, tá? Então isso é uma das coisas que eu venho observado muito, que a barreira de entrada nessa parte de processo imobiliário está ficando cada vez menor por conta do acesso à informação, por conta das ferramentas que a maioria das pessoas hoje tem contato. Um exemplo claro disso, assim, que, nossa, tráfego pago. Existe um profissional de tráfego pago que ele tem sim conhecimento de ferramentas, que ele consegue fazer coisas diferentes, ele consegue atingir públicos diferentes, ele existe. Se você tiver um bom profissional de tráfego pago, isso é muito bom, isso é muito importante. Mas as pessoas conseguem hoje entrar na ferramenta do Meta e fazer as suas campanhas. Coisas que no passado, alguns anos atrás, eram pessoas especializadas para fazer aquilo. E hoje você tem muitas pessoas que conseguem fazer isso. Quanto mais pessoas conseguem fazer alguma coisa, menor é a concorrência, né? Na verdade, a concorrência aumenta. Então, hoje eu estou competindo com muitas outras pessoas. Fazer vídeo, tá aqui conversando com vocês, sei lá, há 8 anos atrás, poderia ser um baita de um diferencial. Hoje talvez seja algo normal, algo comum, algo que muita gente já faz, e a gente concorre com outras pessoas. Eu concorro com outros corretores, eu também concorro com outras plataformas, concorro com outros tipos de conteúdo, e é tudo uma concorrência muito grande. Então, se você não é bom, você fica para trás. Se você se destaca, você vai ganhando um pouquinho mais de destaque do que a maioria. E nesse sentido, nessa nossa conversa, com a barreira baixa, com muita gente fazendo a mesma coisa, para poder se destacar, ela tem que fazer algo diferente, ela tem que pensar um pouco diferente. No meu caso, eu digo por mim, a minha vontade de se destacar é justamente sendo conhecido como uma pessoa que vai falar a verdade sobre o processo imobiliário. A pessoa que vai trazer essa compra do primeiro imóvel não como um sonho, mas muito mais como uma conquista, muito mais como algo planejado, muito mais como algo possível, sabe? Eu enxergo isso como algo possível, algo que a pessoa consegue se planejar, que ela consegue fazer, que ela vai ter aquilo na mente, e não uma pessoa que vai comprar e ter várias surpresas, e não uma pessoa que vai comprar e vai perder o sono. Não, se ela for perder o sono no futuro, que a gente não sabe com as coisas que acontecem, mas ela sabe as possibilidades dela, ela sabe o que está acontecendo, o que não. E esse é a maneira que eu quero me destacar aqui na plataforma e na vida real, como alguém que vai te passar a verdade, tá? E para isso eu vou estar utilizando essas ferramentas, a gente vai estar utilizando inteligência artificial, a gente vai utilizar o que tiver que utilizar para poder chegar essa nossa mensagem de o comprador precisa ter informação para fazer as melhores escolhas possíveis e a compra do primeiro imóvel seja muito mais uma conquista do que simplesmente um sonho que, dependendo, se não tiver informação, se fizer a escolha errada, pode se tornar um pesadelo, tá? Eu acho que esse é o tema desse vídeo. Eu termino por aqui, senão eu vou devagar sobre muitas outras coisas. A gente se vê, quem sabe, amanhã com outro vídeo, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.